dos cinemas de todo o mundo. A partir de agora, você vai conhecer os segredos que foram utilizados pelo diretor James Cameron para contar a tragédia do Titanic, que aconteceu em 1912. 4 anos depois, no Brasil, outro desastre no mar. O transatlântico espanhol Príncipe de Astúrias afunda e mata 500 passageiros. O único brasileiro a bordo consegue se salvar e é o dramático depoimento desse homem que você vai conhecer daqui a pouco. Mas antes, descubra conosco os truques do filme Titanic. Uma equipe de engenheiros e técnicos em efeitos especiais planejou cuidadosamente a sequência em que o Titanic naufraga. Veja a cena original. Agora os truques que o diretor usou para conseguir esse efeito. Expectativa, ansiedade e tensão acompanharam os técnicos durante as tomadas, porque se a ação não fosse bem sucedida, não poderia ser refeita. A enorme carcaça fatalmente seria destruída nesse primeiro mergulho. Preste atenção nessa cena, uma das sequências de maior impacto do filme. Veja agora como foi planejada e realizada. O set de filmagens, com um porto em tamanho natural, consumiu 40 milhões de dólares. Foi construído na cidade de Rosario Beach, no México. Foram muitas semanas de trabalho intenso que movimentou centenas de operários, técnicos e cerca de 100 extras. O diretor usou vários truques para alcançar o efeito desejado. Dublês, computação gráfica e técnicas de animação cinematográfica. Preste atenção nessa cena. Agora vamos ver como foi desenvolvida. O efeito que o diretor James Cameron conseguiu ao final de todo esse trabalho é impressionante. Uma coisa maravilhosa, empolgante, ainda mais que foi um caso, uma coisa que realizou, né? Uma coisa que todo mundo sabe que aconteceu com o Titanic, né? Já vim assistir pela terceira vez porque eu adorei, tanto a história, o roteiro, os efeitos, o filme é maravilhoso mesmo. É linda também, eu chorei 1h30, sem parar. Encontrar seu grande amor no navio? Não, eu queria, mas ele não podia morrer no final. Por favor, eu queria saber o que você achou do filme. Achei o máximo, é perfeito, muito legal. Eu quero ver de novo. Você emocionou muito? Muito, não conseguia parar de chorar. O Titanic naufragou na madrugada do dia 15 de abril de 1912, no Atlântico Norte, perto do Canadá. Um acidente que surpreendeu e indignou o mundo. O enorme navio foi construído para não afundar nunca. Além disso, era o mais luxuoso do seu tempo. O projeto era ousado e utilizava as mais modernas técnicas de construção naval da época. Mas mesmo assim, o navio chocou-se com um imenso iceberg e afundou. O que parecia impossível aconteceu. 1.517 pessoas morreram e apenas 703 conseguiram se salvar. Pode parecer absurdo nos dias de hoje, mas a principal causa de tantas mortes foi a falta de botes salva-vidas. Havia apenas 16 barcos, metade do que seria necessário para salvar todos os passageiros. Essa tragédia que abalou o mundo vem sendo contada pelo cinema com cada vez mais realismo e detalhes, à medida que os orçamentos alcançam milhões e milhões de dólares e os efeitos especiais vão ficando cada vez mais sofisticados. Com muito dinheiro, técnicos do primeiro time de Hollywood, teimosia e sorte, James Cameron conseguiu reproduzir fielmente a agonia do Titanic.
filme de 3 horas e 15 minutos revela o luxo e a divisão entre ricos e pobres que se expressa até mesmo nos últimos momentos. Os passageiros da primeira classe têm prioridade para embarcar nos botes salva-vidas. O trabalho de cenografia e figurino realizado pela equipe de Cameron é minucioso. Não escapou nenhum detalhe. Salas, restaurantes, casa de máquinas e as roupas da época foram reconstituídas nos mínimos detalhes. O diretor, que também escreveu o roteiro, toca em temas delicados e que geram polêmica até hoje, como o confinamento de parte dos passageiros da terceira classe. Esse é um dos momentos mais fortes da atuação do galã Leonardo DiCaprio no filme. Ele lidera uma rebelião que termina com o arrombamento da porta que impedia a passagem dos passageiros da terceira classe e negava a eles qualquer possibilidade de salvação. Misturando romantismo, efeitos especiais e a atração que a história do Titanic exerce há 85 anos, Cameron realizou o filme de maior bilheteria de todos os tempos. No próximo bloco, você vai saber como naufragou o Titanic e como o cinema vem contando essa história. E daqui a pouco... Eu era um dos passageiros naquela viagem. Depois de 16 dias no mar, a gente falava muito de naufrágio. Eu não gostava muito de brincar com isso, porque ainda me lembrava do desastre do Titanic. O brasileiro que conseguiu sobreviver ao naufrágio do Príncipe de Astúrias e as imagens do que sobrou do navio no fundo do mar. Nós voltamos em instantes. O naufrágio do Titanic já rendeu vários filmes. O primeiro, encontrado há poucas semanas, foi realizado logo após o acidente. A mistura de riqueza, romantismo e drama tem funcionado como um poderoso atrativo para públicos de várias gerações. O Titanic deixou o porto de Southampton, no sul da Inglaterra, no dia 10 de abril de 1912. Era o maior, o mais rápido, luxuoso e seguro transatlântico do mundo. Milhares de pessoas, curiosas e impressionadas com as novidades tecnológicas e as dimensões do navio, foram assistir à partida. O destino do Titanic nessa sua primeira viagem era Nova York. Essas são imagens originais que foram usadas em pelo menos 2 filmes sobre a tragédia. 2.200 passageiros tiveram o privilégio de participar da inauguração. 332 na primeira classe, 276 na segunda e 708 na terceira. Por causa do tamanho e do luxo, o transatlântico tinha mais de 1.500 tripulantes. O comandante era o capitão Edward Smith, um veterano de grandes embarcações com 38 anos de experiência. Ser escolhido para conduzir o Titanic era uma espécie de prêmio que a White Star Line oferecia ao velho capitão. Afinal, ele planejava se aposentar e essa deveria ser, ironicamente, a sua última missão antes de ir para casa descansar. Essa primeira viagem do Titanic deveria transcorrer em clima de festa permanente. A primeira classe reunia algumas das maiores fortunas da Europa e dos Estados Unidos, algo em torno de 160 milhões de dólares, segundo os cálculos de uma revista inglesa logo depois do acidente. Em 1912, um dólar valia quase 10 vezes mais do que a cotação de hoje. Na segunda e na terceira classes, viajavam pessoas que, de acordo com as suas posses, iam em busca de novas oportunidades nos Estados Unidos. Artesãos e pequenos comerciantes, na maioria. Numa das melhores cenas da versão de James Cameron para a tragédia do Titanic, Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, convida Rose, Kate Winslet, para uma festa de verdade. Na terceira classe também é reproduzida em 2 outros importantes filmes sobre o Titanic. Somente Deus por Testemunha, produção americana de 1953,
e SOS Titanic, filme inglês realizado em 1970. O primeiro filme produzido sobre o naufrágio do Titanic é esse. Foi rodado na Alemanha apenas 2 meses depois do acidente. O filme, que poucos conheciam, foi achado recentemente e no rastro do sucesso de Titanic, de James Cameron, virou uma raridade muito valiosa. Todos os filmes, assim como a maioria dos mais de 100 livros escritos sobre o naufrágio do Titanic, se baseiam nos depoimentos dos 703 sobreviventes. Em 85 anos, pesquisadores e curiosos de todos os tipos esmiuçaram exaustivamente essas lembranças dolorosas até se chegar a uma quase versão oficial. Os especialistas garantem que o navio desenvolvia uma velocidade elevada para uma região cheia de imensos blocos de gelo. E que o capitão Smith foi negligente por ter ignorado pelo menos 5 mensagens de outros navios alertando para a presença de icebergs na região. Captain Smith did what he could. Earlier in the day, being aware of some of these ice messages